Olá, estamos aqui no Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, em Santa Teresa do Oeste, para conhecer um pouco mais do movimento do Sem Terra e vamos apresentar nosso trabalho com o tema desigualdade de renda e desigualdade de gênero. Quem foi Olga Benário? Olga Benário Prestes foi uma mulher símbolo de coragem, luta e resistência. Nascida na Alemanha em 1908, desde muito jovem se envolveu com os movimentos que defendiam justiça social, igualdade e liberdade. Com apenas 15 anos, já participava de ações políticas contra o avanço do nazismo. Era comunista, judia e internacionalista. Uma mulher à frente do seu tempo, disposta a lutar não apenas por seu povo, mas por todos os oprimidos do mundo. Por que seu nome inspira assentamentos como Olga Benário? Olga representa mais do que uma biografia trágica. Ela é a memória viva da mulher que resiste, que enfrenta o autoritarismo e que defende um mundo mais justo, mesmo que isso custe sua própria liberdade. Ao dar seu nome ao assentamento da reforma agrária, os trabalhadores e trabalhadoras do campo reafirmam valores de coragem, igualdade e luta coletiva. No assentamento Olga Benário, o nome não é só uma homenagem, é um compromisso com a justiça social, a liberdade das mulheres e a construção de um futuro em que todas as vozes sejam ouvidas, especialmente aquelas que por tanto tempo foram silenciadas. Aqui era um dia chuvoso, um domingo, frio, aí uma parte ficou cuidando aqui na guarita, tinha os vigias, a gente conseguiu retirar os vigias, o pessoal já tinha ocupado a área toda, tinha cerca de umas 80 famílias, 80 pessoas aqui no dia, no domingo, e aí era em torno meio-dia mais ou menos, o pessoal tava, uma parte tinha decidido preparar o almoço e uma parte ficou aqui, o pessoal tava jogando baralho e contando piada, e aí chegou um ônibus escolar com uns 30 pistoleiros dentro, que era contratado por uma empresa a mando da Singenta, era uma empresa de segurança. Daí eles desceram aqui e não era para conversar, era para matar. Eles vieram para matar, então eles desceram atirando, né? Tem um filme que a gente fez, um documentário, chama Nenhum Minuto de Silêncio, que aí conta, um documentário que conta o que aconteceu. Aí eles chegaram atirando aqui na guarita e o pessoal foi fugindo e se controlando. Aí eles desceram com tanta sana de matar que eles acabaram matando um companheiro deles, né? O vigia deles acabou tomando tiro dos próprios vigilantes. E aí eles vieram para matar as lideranças do movimento, né? O Celso mesmo estava aqui, o carro do Celso não estava na hora, o carro dele foi totalmente metralhado, né? Eles sabiam que era o Celso, e o Queno estava aqui dentro, que o pessoal chegou e executou ele aqui dentro. E uma companheira nossa também foi executada, ela tomou um tiro dentro do olho, e daí foi um tiro assim, aí a bala entrou no olho e saiu na garganta. E a companheira, por sorte, ela não faleceu, perdeu o olho, a Isabel. E o Queno foi alvejado e não existiu. E o Queno hoje é o nome lá do Valmir Mota. E aí aqui assim, tanto é que aqui era cápsula, forrado de cápsula. A gente faz uma avaliação assim, isso que era naquele período. Imagina se fosse um período agora pós-Bolsonaro, onde o incentivo teve mais ainda armamentista, né? Então, aí aquilo depois a gente foi descobrindo que foi o Amando, na época tinha um fazendeirão aí e tal, que foi Amando dele, ele que articulou tudo. Foi isso o ocorrido aqui. Daí foi erguido aquele monumento lá. Você vê que ele tomba, mas ele ergue, né? Então, para nós temos muito forte isso. Que aí é até o título do documentário, Nenhum Minuto de Silêncio, Toda uma Vida de Luta. Esse é um grito de ordem que a gente tem, né? Quando morre um companheiro assassinado pelo agronegócio, a gente sempre diz, nenhum minuto de silêncio e uma vida inteira de luta, porque ele jamais vai ser esquecido. Então, eles acham que tombou, mas ela tomba e ergue, porque a luta vai continuar, a história do companheiro vai impulsionar o crescimento do movimento. Então, ao contrário que eles pensam, a gente sempre fala que a gente é semente. Então, se tomba um de nós, a gente vai florescer e a luta vai continuar. Então, assim, matar nós não vai resolver o problema. Vai matar um, vai surgir duas lideranças, né? Então, ela tomba e ergue. Essa é a ideia.
Nós fizemos a entrada inversa. Nós entramos aqui porque lá está produzido o almoço, mas a agroindústria ela funciona de lá para cá. Lá entra a matéria-prima, naquela porta, farinha, ovos, açúcar, toda a matéria-prima entra lá. Naquela primeira porta, se você mais para cá. Então, entra a matéria-prima. Lá tem o depósito. E aqui nós temos então a sala de manipulação da massa. Essa sala de manipulação da massa, onde se faz todo o processo de organização das massas, seja o macarrão ou seja o pão. Entendendo que nós não fazemos as duas produções juntas no mesmo dia. O dia que é pão e o dia que o macarrão é macarrão, porque o maquinário é diferente que a gente utiliza. Tem algumas que utilizam a mesma e outras que o maquinário é diferente. Então aqui faz toda a manipulação da massa. Aqui nós temos as máquinas de macarrão, que a gente chama as extrusoras, né? A extrusora, porque ela faz o corte do macarrão. E lá nós temos a maceira que bate a massa do pão e faz todo o processo de organização. Saindo daquela sala, vem para essa sala, que a gente chama sala de cocção, onde nós temos os 2 fornos para assar o pão, mas também a sala de secagem do macarrão. Então, esse pão que está ali, ele foi produzido ontem, hoje à tarde, depois da visita será fatiado. Você consegue especificar bem certinho como ele é feito? Ele é um pão sem açúcar, é um pão de batata doce, que ele é destinado para as crianças da educação infantil. Porque atualmente os nutricionistas têm feito um balanço de que as crianças da educação infantil precisam diminuir o consumo de açúcar. Então, na escola tem ido produtos com menos açúcar para a educação infantil. O que os professores nos relatam? Que as crianças, o pão eles não sentem diferença, mas em alguns outros produtos eles não consomem sem o açúcar. Compreendendo que as crianças da educação infantil ficam 4 ou 8 horas, então é um período curto na escola para ter uma mudança alimentar. Então teria que ser um trabalho junto com as famílias. Porém, o que a gente encontra no mercado? Alto teor de açúcar, alto teor de gordura. Né? Gostaríamos que você explicasse a origem da agroindústria. Vocês comentaram alguma coisa lá naquele momento, mas se você conseguisse explicar a origem, qual foi a mulher especificamente, ou se foi um homem que teve a ideia também. Deixa eu só terminar de apresentar a secagem do macarrão, daí nós já falamos. Aqui é a sala de secagem do macarrão. Eles ficam nessas esteiras. Então, todo o macarrão ele é produzido de forma, vamos dizer, artesanal. Ele não leva conservante. Então, o que a gente foi desenvolvendo com o macarrão percebendo? Para o macarrão não ter conservante, ele precisava de uma secagem natural, né? Aí, a secagem natural não pode ter claridade e não pode ter vento. Então, a circulação de ar externo, porque o ar externo traz a umidade. Então, essa sala foi adaptada. Tudo foi adaptado, porque nós iniciamos com o pão, não com o macarrão. Então, nós estamos adaptando a indústria para o macarrão. Então, aqui, nós colocamos os blackout nas janelas, instalamos, olha, quantos ventiladores tem em cima, né, os ventiladores, e aquecedor embaixo. Então, porque o ar quente sobe, né? Então, nós temos alguns aquecedores que o ar quente sobe e o ventilador faz circular. E a claridade, por que a claridade? Tira a claridade? Porque a claridade ela tira a cor do macarrão. Não tem nenhum colorido aqui. A cor da beterraba oxida, né? E daí sai a cor. Então, por isso não tem a claridade. Só que daí a gente está ainda sobre influência do clima. Semanas como essa demora muito mais a secar. Até o pão a crescer. Então a gente tem essa influência. Nós estamos fazendo um processo de melhorar a indústria para que essa secagem ela continue não tendo que usar conservante, mas que possa manter a qualidade do macarrão. Mas isso tudo depende do quê? Primeiro, o esforço do coletivo, de compreender e fazer. Segundo, tudo o que foi falado para a agricultura, na agroindústria familiar é a mesma coisa. Nós não temos uma engenheira alimentar que nos dê apoio, que nos dê aporte. O município não dá isso pra gente, né? Então, se a gente quiser, a gente tem que ir atrás, né? Atrás e pagar. E a gente sabe que um profissional é caro, um engenheiro alimentar, né? É muito caro. E é necessário. Nós não temos um engenheiro alimentar, nós não temos o bioquímico para olhar todo esse processo da organização. Então, o que a gente sempre busca? Parceria com as universidades. Então, todos esses processos, assim, é tudo muito sacrificoso, vamos dizer assim, né? Por isso que cada conquista ela tem que ser comemorada. Então, a agroindústria, primeiro, sim, eu sempre falo assim, que toda dificuldade, toda limitação familiar, quem sente primeiro são as mulheres. Quem primeiro sente, por quê?
As crianças elas não vão pedir um pedaço de pão pro pai. Elas não vão pedir uma roupa nova pro pai, né? Então, por mais que peça, mas quem sente a dor maior é a mãe. E o que isso perpetuou para nós mulheres? Assim, que nós tínhamos que fazer alguma coisa. Então, não dava pra nós assim, existe uma mulher que teve ideia, não. Nós, primeiro, teve mulheres que saíram trabalhar fora, no frigorífico que a gente tem aqui na Copavel, na Mascarela, que é em Empresas de ônibus. Então, saíam cedo, 7 da manhã, ou faziam turnos inversos da noite. Só que daí perceberam que essa situação do assalariado não estava dando o retorno que nós precisávamos. O que era? Construir um espaço de vida para viver e morar bem, né? Então esse era um assalariado que saía de manhã da casa, voltava ou passava a noite toda trabalhando e de dia não tinha força para trabalhar, não tinha força, né, para fazer o trabalho. Então o que aconteceu? Então daí primeiro a gente começou, tinha um curso de licenciatura em matemática e ciências do PRONERA, que é o Programa Nacional da Reforma Agrária, que vem os alunos do assentamento, vieram para Cascavel fazer esse curso. Eles ali no alojamento ficaram com dificuldades, porque Cascavel não tem alojamento, não tem casa do estudante, né? Então eles ficaram alojados, não sei se vocês conhecem, atrás do ginásio de esporte tem uns quartos lá, bem mal organizados, tinha na época, acho que deve ter ainda. Eles ficaram alojados lá. Então é um alojamento, assim, quando os times vinham e dormiam só e iam embora. Imagine uma família uma família e uma mãe com as crianças ficarem lá 2 meses, 40 dias, que era o tempo que eles ficavam ali na universidade. Daí eles não tinham com quem lavasse a roupa, não tinha essas situações. A ciranda era organizada, então daí eu fazia parte lá, ajudava eles, bom, a roupa nós vamos tentar resolver para vocês. Vim pra cá e conversei com as mulheres, vamos lavar a roupa para segurizada e também ganhar um dinheiro, né? Então, das duas coisas. Então a gente começou a fazer isso. Daí o Eduardo também estava lá, eu e o Eduardo, daí vinha pra casa, carregava a roupa suja. Nós lavava toda a roupa deles, levava limpinha. E fazia esse vai e volta de roupa, né? E aí nós percebemos que se a gente juntasse forças, era possível nós conseguir viver daqui, né? Então, a primeira sensação foi essa, assim, é possível. E aí a gente organizou através do PA, o que era? O Programa de Aquisição de Alimentos, que eu já falei. E as hortaliças nem sempre dava certo. Às vezes vinha a lagartinha e comia tudo. Às vezes vinha uma chuva de pedra. Então todo aquele esforço que nós tínhamos morria. Esvaía, né? A assistência social disse assim, nós precisamos de pães. Preciso de pão, nós vamos de pão. Porque daí o pão, ou seja, nós tínhamos que comprar matéria-prima. Mas nós conseguíamos agregar valor através do nosso trabalho e não estava exposto às intempéries da natureza, né? Então o que a gente fez? Fez isso, pegamos e organizamos então a produção de pães. Primeiro nas nossas casas, um grupo já iniciou em coletivo, vamos fazer juntos. Você ajuda a comprar matéria-prima, o que você conseguir fazer você faz, e o que você não consegue fazer você não faz. Então em 3 nós começamos, eu, a Isileide e a Emília. Começamos em 3 a fazer um trabalho juntos aqui no barraco. Primeiro a gente fez 1 ou 2 vezes nas nossas casas, mas tinha um barraco que a gente começou a fazer. Desculpa te interromper, você sempre morou nesse assentamento? Sim. Sim e não. Sim. No movimento eu estou desde 98, mas eu sou do Rio Grande do Sul e eu vim para cá em 2007. Então o assentamento as famílias já estavam aqui desde 2003. Né? O meu companheiro foi assentado aqui, a decisão foi vir morar para o Paraná porque ele foi assentado e eu lá não tinha perspectiva de ser assentada tão logo. Então daí aqui, com o grupo das mulheres, nós começamos a fazer esse trabalho. E várias situações, né? Começamos com mais mulheres, outras foram desistindo, outras foram agregando. E nós percebemos então que nós só mulheres não dava conta. Daí nós começamos então a puxar os companheiros. Nós precisamos da ajuda de vocês. Só que eles foram se dando conta que era possível eles trabalharem na agroindústria e ter também a renda deles, então a renda familiar. Então hoje como é que nós trabalhamos? Hoje nós temos o homem, a mulher, o jovem, e a partir dos 9 anos as crianças começam a trabalhar aqui. Em trabalhos que não lhe coloquem em riscos, por exemplo, na maceira não, na fatiadora de pão não, no forno não. É claro, tirar o pão daqui, levar para lá, embalar o pão. Sempre trabalho que não vai lhe causar danos, né? E que não lhe coloque em risco nenhum. E também uma carga horária menor. Com 9 anos trabalha 3 horas, mais do que isso não. Né? Daí e aí também não recebe 100% da hora, recebe um valor. Ou seja, pra gente ir motivando eles no trabalho. Aí passou dos 11 anos, daí você já vai trabalhando. Que nem as meninas, as duas estão com 14 anos. Então elas já trabalham aqui em quase tudo, né? Só no forno ainda elas não trabalham.
mas em todo o outro processo elas trabalham. E sempre como prioridade o estudo. Quando eles nos dizem assim, ó, hoje eu não posso porque eu tenho que estudar para a prova, não pode. Né? Então a gente sempre tem esse respeito. Mas não tem que trabalhar, o trabalho está em primeiro lugar, não. O que está em primeiro lugar para eles é o estudo. E como que tá fluindo agora, assim, a cozinha? Vocês estão pegando um avanço maior? Então, Quanto tempo que já tem a agroindústria aqui? então ela foi inaugurada em 2012, né? Então ela já está com 13 anos. E atualmente nós estamos com o desenvolvimento do macarrão. Por que o macarrão? O macarrão ele tem uma vida maior de prateleira. Então nós conseguimos ir para outro mercado que não seja somente o mercado institucional, que é a merenda escolar e o PA. Então por isso o pão a gente não consegue ir para outro mercado por causa que nós não usamos os conservantes, né? Aquele pão que você vê na prateleira do mercado fica com 30 dias e ele é muito conservante. Inviável, né? E é contra também os valores de vocês, né? Exatamente. Porque nós queremos produzir alimento e alimento de verdade, que a gente fala, né? Comida de verdade, que a gente fala. E atualmente então estamos investindo no macarrão. No macarrão para que ele possa ir. E nós estamos hoje em 5 estados já comercializando o macarrão. Através da rede de armazém do campo, que está nas principais capitais, nas grandes cidades, que é uma rede organizada pelas cooperativas do MST, onde comercializa o produto industrializado dos assentamentos. E também nós descobrimos um mercado que a gente chama de condomínio, que fazem as compras coletivas. Então, se tem as associações de condomínios que eles fazem as compras coletivas. Então, nós temos em Porto Alegre tem um condomínio, em São Paulo tem um condomínio. Tem cada 60 dias, cada 40 dias eles fazem um pedido e a gente só manda pela transportadora. Então é uma venda direta ao consumidor. Então daí eles mandam um pedido, a gente diz, ó, vai ficar pronto daqui, porque daí a gente não tem estoque, né? Não tem um grande estoque. A gente faz a produção conforme o pedido. Manda um pedido e diz, ó, daqui 20 dias vai sair daqui. Daí tá mandando. E daí são situações que a gente tem que ir dialogando, né? Por exemplo, assim, logo que nós iniciamos aqui, que os homens vinham pra cá trabalhar, não, mas chega em casa e daí, ou diz que não vai vir pra cá porque tá cansado, ou vai trabalhar só tal hora porque não aguenta mais. Aí a gente, não dá. Então aí, nós não podemos dizer que estamos cansados, né? Nós não podemos dizer que terminou o trabalho, nós sabemos que temos que produzir o pão, que nós temos que assar o pão, que nós temos que fazer a limpeza, nós temos que tudo. Faz o que tem que ser feito. Tem que fazer, tá cansado? Tá, mas tem que fazer. Daí, então, se todos nós começássemos a dizer assim, não, tô cansado, agora vou pra casa, tô cansado, vou pra casa, tô cansado, vou pra casa, quem é que vai fazer? Então, devagarinho eles foram se dando conta dessas situações, devagarinho foi se dando conta que não é assim, não é desse jeito. E a mulher tem esse poder de influenciar, né? Com jeito, né? Até o homem mesmo, né? Ele tem esse poder também de influência, só que tem que saber lidar com tudo com sabedoria, né? Exatamente. Não adianta você... E daí a gente busca sempre isso, o diálogo. Claro que a gente tem situações que a gente tem dificuldades, assim, entre nós, não é só harmonia, não é só harmonia, a gente não pode trabalhar nessa situação. Há momentos que a gente tem vontade de largar tudo, deixa pra lá, mas a gente retoma e diz, não é isso. Respira. Tem toda uma construção, não é desse jeito que vai acontecer. Então essa busca tem que ser constante, nunca tá pronto. Meu coração e sentou na minha mão. Talvez por um buraquinho invadiu minha casa, me acordou na cama, tomou meu coração e sentou na minha mão. Sim, porque a mulher, né, ela já traz um estigma que ela tem que ser a do lar, né? Daí quando você vê uma mulher talvez, né, não, tem que ser assim, tem que ser assado, assusta um pouco, né? Muita gente não aceita muito, né? Daí eu acho que tem ainda caminhos para ser percorrido, né? Mas nada que não seja um novo desafio, né? Pra gente superar. Eu sempre digo assim que no geral dos assentamentos, né, que a gente vai vendo, as mulheres elas vão se despontando em algumas situações, né? Em algum processo, não só da educação, mas também da produção de sementes, da organização da casa, do lote do entorno, né? Porque elas vão mostrando de que o cuidado e a vida tem que ser organizada e gerada nesse espaço. Então é isso que a gente vai assim, vendo em todos os assentamentos que a gente vai, que sempre tem alguma mulher que fez essa tarefa fundamental, né, de mostrar para o companheiro, para a comunidade, que o espaço onde eles estão é um espaço de vida e por isso ele precisa ser cuidado nesse espaço de vida. Abelha carneirinho acabou chorar no meio do mundo. Respirei eu fundo, foi-se tudo pra escanteio.
preciso ter manha, é preciso ter graça.